Tema da nossa aula, ordem de grandeza. Afinal, o que é isso? Para que serve? Imagina a seguinte situação. Um grupo de amigos te convidou, falou, olha, nós vamos nos encontrar no restaurante tal, cada um paga a sua parte, beleza? Tal dia, tal hora. Legal. Só que você dá uma espiada e descobre que esse restaurante é meio caro, né? Então você não quer ser pego desprevenido. O que você faz? Dá uma ligada para o restaurante e quem te atende, você pergunta lá, olha, me dá uma ordem de grandeza, né, dos valores aí que eu vou gastar por pessoa, porque aí você consegue saber se você precisa ir mais prevenido ou menos. E aí você pode obter algumas respostas do tipo, olha, é na ordem das dezenas. Nesse caso seria pratos no valor 10, 20, 30, 40, veja, são dezenas, 50 até 90 e 90 e pouco. Ou é da ordem das centenas, aí é um pouco mais caro, você pode deixar desde R$100 até R$900, por exemplo, por pessoa. E pode ser também que fala, olha, é na ordem da unidade de milhar, quer dizer, você vai pagar mais de R$1.000 num prato, tá certo? Então, o objetivo da ordem de grandeza qual é? É a pessoa não ter que ler todo o cardápio. Olha, tem prato de 150, de 152, de 160, tudo isso tem a mesma ordem de grandeza. Então, quando te informa a ordem de grandeza, você tem uma noção e você sabe, bom, posso ir, não posso ir, ou vou me preparar para ir até o restaurante, sacou? Esse é o objetivo da gente trabalhar com ordem de grandeza. É basicamente isso, só que nas ciências, né, na parte da física, da química e algumas experiências na área científica, a gente procura trabalhar com potências de base 10 para representar a ordem de grandeza. Em vez da gente falar, olha, está na casa das unidades de milhar ou na unidades de milhão, tá certo? A gente representa por potências de base 10. E para que isso dê certo, a gente precisa expressar aquela quantidade de uma determinada grandeza, por exemplo, aqui eu estou falando em diâmetro médio do Sol, né? Precisa expressar este valor em notação científica. Se você não lembra o que tem no link aqui embaixo da descrição, uma aula só sobre notação científica. Assista se você não sabe, se você já sabe, continua aqui comigo. Vamos lá. Então, olha só. O diâmetro do Sol, em notação científica, está representado dessa forma. Significa o quê, hein, gente? Essa vírgula, se eu fosse efetuar a multiplicação, ia ter que andar quantas casas? 9 casas decimais para a direita, tá? Então, esse número aqui, vamos lá, 3 zeros vai dar na ordem 1000, né? 6 zeros vai dar milhão, mais 3 zeros são 9 zeros, uma vez 9 zeros seguidos vai estar na ordem de bilhão, não é isso? Olha só que legal. Então essa seria a ordem de grandeza. Mas, como eu disse, a gente vai representar simplesmente por 10 elevado a 9. Professor, é fácil assim? Sim, é fácil assim. Uma vez que está em notação científica, a ordem de grandeza vai ser exatamente este valor aqui da potência de base 10. Fácil? Fácil pra caramba, tá? O que pode acontecer é deste valor aqui estar mais próximo de 10. Aí vamos ver o que acontece. Olha só. Imagina que isso aqui é 9,999. É quase 10. E 10 vezes 10 na nona dá 10 elevado a décima. Percebeu? Então, quando está mais próximo, é um pensamento parecido quando você faz arredondamento de valores, tá? Então, vamos lá. Quando está mais próximo de 10... em vez de você simplesmente dizer que a ordem de grandeza é o expoente, vamos ver aqui embaixo, olha só. Aqui no meu exemplo, eu tenho o raio equatorial do Sol também, que é a metade, basicamente, do diâmetro médio, quase a metade, né? O raio equatorial é de 6,963 vezes 10 à oitava. Então, a princípio, você pode achar que é 10 à oitava a ordem de grandeza, que foi o que eu expliquei ali em cima. Porém, como está muito mais próximo do 10, eu vou considerar que aqui, em vez de 6 ou 7, eu tenho 10. E aí, 10 à primeira vezes 10 à oitava vai dar 10 à nona. Então, quando este número está mais próximo de 10, eu somo 1 aqui no expoente. Você entendeu? Então, a ordem de grandeza, neste caso aqui, é de 10 à nona. É a mesma ordem de grandeza do diâmetro. O que, aliás, faz mais sentido, né? O raio é metade do diâmetro. Então, eles têm a mesma ordem de grandeza, ou seja, um é tão grande quanto o outro, tá bom? Tem lá as suas diferenças entre eles.
Muito bem. Bom, agora é isso, tá? Tá resolvido, tá em notação científica. Em alguns casos você vai simplesmente pegar a potência de base 10, que é a ordem de grandeza. Em outros casos você vai somar 1. A questão é quanto ao limite. Quem é que vai dizer para cima de quanto vai arredondar, né? Você vai pensar, não vai arredondar, você vai pensar. É que o pensamento é análogo ao do arredondamento. Você vai pensar que é 10 e abaixo de quanto você vai desconsiderar e vai considerar somente a potência ali de base 10. Tá? Repare que aqui eu considerei, desprezei, então é 10 a nona. Aqui não, aqui eu somei 1, deu 10 a nona também. Tá? Quem é esse valor limítrofe? A primeira sensação que a gente tem, deve ser o 5, né, que está no meio. Mas aqui não é. Quando você trabalha em notação científica, então agora vamos formalizar isso mais um pouquinho. Olha só, para você trabalhar com ordem de grandeza, o número tem que estar em notação científica. Tenta lembrar, o x, tá? Vezes 10 elevado a n é um número em notação científica. Esse x tem que ser um valor que ele começa no 1, ele não pode ser 0 e vai até o 9,9999, não pode ser 10, ele tem que ser um valor menor que 10. Então sempre vai ser um número representado por uma casa na parte dos inteiros, que é um número de 1 a 9, o que você quiser. Você entendeu? Vezes uma potência de base 10. Então, por isso que eu falei aqui, olha, essa potência de base 10, ela definirá a ordem de grandeza, mas quase, né? Porque não é sempre, tá certo? Tem esse tal valor limítrofe. Agora, volta aqui. Esse x, eu disse, ele não vai de 0 a 10, ele vai de 1 até 10. Então, alguns autores, em alguns livros, o que eles pensaram? 1 é o valor menor aqui. O maior valor de x não é 10, mas é 9,99910. Tá? O maior valor é 10. E a média aritmética, então veja o que foi feito aqui. Ele calculou a média aritmética, vamos chamar de x barra, lembra? X barra, a média aritmética, 1 mais 10 sobre 2, 5,5. Então não é 5, percebeu? E aí, o que se adotou? Acima de 5, olha lá, aqui o meu x é maior do que 5, eu somo 1 no expoente, eu vou considerar que subiu lá para o 10. E abaixo do 5,5, não é 5, 5,5, perfeito? Eu vou simplesmente desprezar e vou ficar com aquela potência. Facinho de entender? O que mudou para você? Na aula de arredondamento era o 5, né? Agora aqui é 5,5, tá bom? Mas, professor, eu tenho visto, em vez de 5,5, um número estranho aí, 3,16. Vamos falar sobre isso. Gente, não é padrão. Outros autores, ao invés de operar com a média aritmética, que é 5,5, trabalham com raiz de 10. Então, quando esse x aqui for um número menor do que raiz de 10, ele mantém o 10 elevado a n, a ordem de grandeza, ou seja, é isso aqui. Tá? Então, o que está mudando de uma história para outra? É a mesma coisa, só que está mudando é aquele número que vai limitar, que vai dizer se vai somar 1 ou não, tá certo? E aqui no caso é o raiz de 10. Repara, a raiz de 10 é irracional. Então ele nunca vai ser igual, né? Apesar de ter representado aqui, ó, maior ou igual a raiz de 10, você vai somar 1, tá certo? Nunca efetivamente você vai ter o raiz de 10, porque na hora de você representar lá com notação científica, você não vai escrever raiz de 10, você vai ter que escrever o número decimal, portanto você vai arredondar, mesmo que seja raiz de 10 o original, ok? Mas tudo bem, tirando esse detalhe, né? Essa picuinha aí, vamos considerar o seguinte. Da onde saiu? Raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então veja, aqui é menor do que 3,16, simplesmente elimina, mantém. Então ficou igual a outra regra. Aqui é maior que 3,16, então soma 1, que foi o que eu fiz. Então veja que esses dois exemplos aqui obedecem tanto a esta primeira quanto a esta segunda regra, obedecem as duas, tá? Então autores trabalham com aquela, outros trabalham com essa, e você pode me perguntar qual é a lógica desse raiz de 10, da onde ele saiu. Você já ouviu falar em média geométrica? Né? Vou chamar aqui de G, vamos botar um G barra, tá? A média geométrica. Na aritmética, entre dois valores, você soma e divide por 2. Na geométrica, você multiplica e acha a raiz quadrada. Se fossem 3 valores, você multiplicaria os 3 e acharia a raiz cúbica. E por aí vai. No caso aqui, raiz quadrada. Veja que os limites são os mesmos, né? O x vai de 1 a 10, tá certo? Na média aritmética é 5,5, na média geométrica é raiz de 10. Beleza? Muito bem. Professor, o que eu faço agora? Olha só. Dependendo do exame, dependendo do concurso, do vestibular, enfim, do que você for fazer, a questão pode falar para você, adote tal valor,
né? Adote esse sistema ou adote aquele sistema de lá. Beleza. Mas na maioria das vezes o que eu tenho visto aí ao longo do tempo é assim, olha, os exemplos e as questões que eles vão te dar vão dar números que não há dúvida se você usar um sistema ou outro, ou seja, eles vão evitar valores ali tipo, por exemplo, 4,2. Por quê? O 4,2 aqui ele é maior e lá ele é menor, então você ficaria em dúvida. Então evita-se esse tipo de questão em vestibulares, tá bom? Se aparecer, você vai ter que descobrir lá qual sistema, ou a questão, né, vai ser colocada, olha, tal sistema, ou você vai ter que descobrir lá na ementa, né, no edital, enfim, vai ter que descobrir o que eles estão cobrando. Bora fazer exercício? Aí você já mata qualquer dúvida e já reforça aí o conhecimento, beleza? Então vamos lá, temos aqui 4 exercícios, o objetivo é você falar qual é a ordem de grandeza de cada um desses. Então a primeira questão, 2 vezes 10 à quinta, já está em notação científica? Sim, já está em notação científica, obedece. Então a ordem de grandeza, a princípio, é 10 à quinta, tá certo? Então você vai direto aqui, tá? Agora, poderia não ser 10 à quinta, ele poderia ter que subir 1, poderia ser 10 à sexta. O que vai definir este valor se está na faixa de baixo ou na faixa de cima, tá? Repare que o 2, tanto faz a regra que você adotar, né? Ele é menor do que 3,16 e também é menor que 5,5. Então, com certeza, você vai ter 10 à quinta, não há margem de dúvida. Percebeu? É assim que eu acredito que vai aparecer para você nas questões, tá? Aqui a segunda. Ordem de grandeza, 9,2 vezes 10 a menos 4. Bom, a princípio seria 10 elevado a menos 4, mas é negativo, não tem problema, menos 4. Tá? É 0, em vez de ser grande, vai ficar muito pequeno. A ordem de grandeza seria 10 a menos 4. Porém, o 9, repare, ele é maior do que 3,16, ele é maior que. E se ele é maior, eu somo 1 no expoente da ordem de grandeza. Mas, professor, e se for aquela regra? Bom, ele também é maior do que 5,5, então, se for maior do que 5,5, eu somo 1 no expoente, percebeu? Então, não há dúvida, independente da regra adotada, eu vou ter menos 4 mais 1. Mas, pessoal, atenção, vamos fazer um cantinho aqui, olha, menos 4 mais 1, né, vai dar menos 3, tá? Cuidado, não vai tacar lá menos 5 não, que aí você erra, tá bom? Então, aqui, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 3. 5,75, opa, tá acima desse e também tá acima desse. Então, beleza, já sei que estou na regra de baixo aqui, tem que somar uma unidade. E aí como é que fica? A potência de 10 é 10 a 11, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 12. Bora para o último exercício? Atenção, pessoal, não vai tacar 10 a terceira aqui não, olha para o número direitinho, ele não está representado na forma de notação científica. Por quê? Notação científica, à esquerda da vírgula, você só pode ter uma casa, aqui tem 2, tá certo? Então você vai ter que passar esse número para notação científica. Como é que faz isso? Mudando a vírgula de posição. Olha só, em vez de 72, eu vou escrever 7,217, tá? Mas, professor, aí mudou o número, que é 72, aqui é 7, ficou menor. Sim, mas eu posso dizer que é isso vezes 10, beleza? Agora sim, esse número vezes 10 dá o 72,17. Tranquilo. Falta escrever lá vezes 10 a terceira. E agora sim, olha só. 7, né? Isso aqui é igual, 7,217 vezes... E, gente, 10 vezes 10 a terceira, esse 10 está elevado a 1. Conserva a base, soma os expoentes, vai dar 10 a quarta, e eu estou com o número em notação científica, beleza? Resta saber, vai ficar 10 a quarta ou vai subir uma unidade no expoente, vai ficar 10 a quinta. O que que você acha? Você vai olhar para o 7. Repare que tanto faz o método que eu escolhi aqui, 7 é maior que 5,5, 7 é maior que 3, então não tenho dúvida, somo uma unidade e a ordem de grandeza aqui vai ser igual a 10 a quinta. Tranquilo? Se você entendeu que é ordem de grandeza e gostou dessa aula, vou pedir para você, deixe seu comentário, é importante para o engajamento, para que esse vídeo apareça aí um pouco mais na parte superior do YouTube, tá certo? O seu like é muito importante e vou pedir para você também para se inscrever no nosso canal e distribuir para os seus amigos. Manda para os colegas, põe lá no grupo do WhatsApp para divulgar os nossos vídeos. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.